Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central esperança em tempo de quarentena. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Oração como Refúgio. Oração é o ato de comunicação com Deus, ou melhor dizendo, é falar com Deus. Ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo e um refúgio, nos momentos de paz e tranquilidade, bem como nos momentos de dificuldades, guerras e sofrimento. A oração é um refúgio. Deus e a sua palavra nos mostra que Deus sempre orientou, sempre conduziu o seu povo a buscá-lo em oração. A Bíblia está repleta de vários textos que nos mostram a importância do povo de Deus buscá-lo em oração. No período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial. Vivia momentos de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite, Deus se apresentou a Salomão e disse, vamos lá? Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Que teu Espírito Santo possa tocar nos corações nesse momento que nos ouve e que permite que este estudo possa chegar até a sua casa. Deus, que o Senhor possa abençoar cada vida que escuta essa lição, ó Pai, e que teu Espírito Santo possa iluminar a mente e o entendimento para que possa compreender a tua palavra. Eu oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok? Vamos lá? Mesmo Israel experimentando um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não isentava de tragédias, catástrofes, guerras, doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. É importante então destacar que a despeito da bênção de Deus está sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família, isso não significa que nós estamos alheios a qualquer tipo de sofrimento. Muito pelo contrário, tanto o justo como o injusto padecem situações de dificuldades, não só pessoais, mas também na família. A grande diferença é que nós temos a quem recorrer. Nós sabemos a quem nós servimos e nós sabemos que quando oramos e falamos com Deus, Ele nos responde. No presente momento, o mundo passa por uma pandemia do Covid-19. No presente momento, o mundo passa por uma pandemia do Covid e até o presente momento não há uma cura, não há uma vacina, um antídoto para essa terrível doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e orações. Como eu estava dizendo, a despeito que muita gente possa estar apavorada, não é? Sem saber o que fazer, muita gente tem medo de morrer. Nós cristãos, você que crê em Deus, temos a convicção de que nós podemos recorrer a um Deus todo-poderoso que atende às nossas orações. Vamos lá? O ponto 1. A oração é refúgio por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais. É viver seguramente no transcendental. A fé não insiste em conhecer a razão para ações de Deus, mas considera Deus como a maior das bondades e misericórdia. É importante destacar que quem ora deve crer que Deus ouve e que Ele responde. Se você não crê, a sua oração fica sem sentido, porque você está orando, mas não confia que Deus pode atender a sua oração. Por isso que a oração deve ter como refúgio a fé. Vamos ler um texto que está em Salmo 51, 15 a 17. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos. E por último, por intermédio do seu Filho Jesus e dos ensinamentos da Bíblia. Eu gosto sempre de destacar, quando se fala sobre oração, que Deus não está se importando com palavras bonitas, com frases longas, sentenças longas, mas quando alguém se derrama, se coloca diante de Deus, eu quero dizer, às vezes até sem palavras, né? Às vezes é só choro, só uma angústia. Deus olha e atenta para um coração contrito. Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo, registrada na Bíblia através dos profetas e apóstolos. Deus fala conosco através da Bíblia e nos responde com uma oração cheia de confiança e fé. Com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e todo-poderoso, cremos que Ele pode nos ouvir e ajudar. Diferentemente do que muitos dizem que Deus é uma força, é o poder cósmico, é a natureza. Não, Deus é um ser, Ele é uma pessoa, e Ele ouve, Ele quer ter relacionamento conosco. A Bíblia diz que o justo viverá por fé, Romanos 1,17. Seremos justos não quando olharmos para a lei, nem quando exibirmos nossas virtudes e ações diante de Deus, mas sim quando declararmos que Deus é propício a nós por meio da fé, pela qual Ele nos ouve, quer nos salvar e que nós esperamos a salvação. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. É por isso que essa oração é eficaz. A resposta à oração estava ligada à justiça e à misericórdia de Deus. Muitos de nós, às vezes, ficamos envergonhados por causa da nossa fé e escondemos dos outros o fato de sermos cristãos. Cedemos às pressões do mundo e nos envergonhamos do nosso Salvador. Mas Ele não se envergonha de nós. Cheguemos com confiança e fé ao refúgio de oração, onde a graça e misericórdia de Deus estão à nossa espera. Então é importante destacar que quando nós oramos, precisamos encontrar refúgio na fé, crendo que Deus está nos ouvindo, crendo que Ele é abençoador, crendo que Ele se importa com as nossas dificuldades, com as nossas queixas, Ele se importa conosco. Precisamos, então, colocar diante de Deus aquilo que sentimos, que pensamos, a despeito de qualquer sofrimento que possamos estar enfrentando ou passar. Ponto 2. A oração é refúgio por meio da adoração. Após a sua ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes da sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a Simão Pedro.
nesse encontro, Jesus pergunta 3 vezes por ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro tendia a orgulhar-se de seu comprometimento perante os outros discípulos. Tal orgulho impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele, e não ele por Cristo. Em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço a ele e seu rebanho. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. O texto diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou até o fim. Isso demonstra o amor que Deus e o próprio Jesus têm por nós. Vamos ler um texto aqui, Salmo 71, verso 1 ao 5. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permita que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde sempre posso ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha, é a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Pedro precisava entender de que ele deveria confiar em Jesus e naquilo que ele estava realizando. Deus é amor e demonstrou esse ato entregando seu filho. Nosso amor deve ser expresso assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Às vezes as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus e para outras pessoas. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nossos sentimentos por aquele que, em última análise, é o responsável por tudo o que somos. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia de nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas Deus. Você entende? A primazia de tudo aquilo que fazemos é Deus, e não a nossa força, não o nosso trabalho. Não é? Os discípulos precisavam entender que não era a força deles que iria realizar a obra, mas o sacrifício de Jesus. Por isso, talvez aquele diálogo com Pedro, e para que ele compreendesse que muito mais do que palavras, como ele disse que estava disposto a morrer pelo mestre, mas que não foram seguidas de ações. Mas Jesus mostra a importância de não só falar, mas também viver. Ele diz, o texto que lemos diz que ele não só amou e amou até o fim, porque ele amou a ponto de se entregar pelos seus discípulos. Só o ser divino mais elevado merece o nosso respeito mais elevado. Diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:3. Ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Ponto 3. Oração é refúgio por meio da confissão. Olha o que João está dizendo na sua primeira epístola. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sempre faz aquilo que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, pecados de comissão e boas ações que deixamos de fazer, pecados de omissão, são a natureza pecaminosa de cada um de nós. Nós precisamos entender que Deus conhece todas as nossas ações. Ele sabe todos os nossos passos. Não há o que esconder de Deus. Às vezes as pessoas acham e pensam, talvez, eu não sei nem como isso a gente consegue pensar, que Deus não sabe de tudo. Então, tudo aquilo que fazemos, tanto aos olhos das pessoas, mas em oculto,
Deus o sabe. Salmo 86, 1 e 2, e versos 6 e 7, olha o que diz. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Olha o que o salmista está dizendo, a sua condição, né? Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Verso 6, escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Por isso, que quem confessa o seu pecado precisa crer que Deus atende. Quem esconde os seus pecados, ele não prospera. Mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. O salmista está dizendo, eu sou pobre e necessitado, então socorre, atende a minha oração. Eu vou clamar e o Senhor vai responder. Porque ele sabia, ele tinha experiência desde a sua juventude que Deus é um Deus que atende orações. Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que por meio da oração reconhecem a sua pecaminosidade. Enfim, quando a gente reconhece que a gente é falho, que é pecador, que é pobre e necessitado, Deus vem ao nosso socorro. A consciência da santidade de Deus nos faz consciente de nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Salmo 51, verso 4. Precisamos ter em mente isso, que mais do que ferir a nós mesmos e ferir as pessoas que estão ao nosso redor, quando pecamos ou quando transgredimos a lei de Deus, nós estamos pecando contra o próprio Deus. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, mas devemos confessá-lo diretamente a Deus, que promete nos perdoar de toda injustiça. Precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar por perdão. Tem muita gente que, quando erra e quando falha, fica conversando com pessoas, buscando orientação de A e B, aconselhamento. Mas a Bíblia nos convida que quem deve ser buscado para nos auxiliar é o próprio Deus. Quando fazemos isso e reconhecemos que Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de nos tornar puros de novo, Deus faz uma obra profunda e tremenda em nós. E nós vamos a cada dia amadurecendo na fé, nos tornando cada vez mais íntegros e semelhantes ao seu Filho. Por fim, a oração é refúgio por meio do louvor. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, 1 e 2. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor, ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à oração. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente o nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza. É pela justiça dos seus juízos, o povo de Deus louva em sinceridade por ele ser quem é, por suas obras e por suas palavras. Olha o que diz o Salmo 40, verso 1 a 3. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, a oração é um refúgio de louvor. Paulo louvava a Deus por meio das orações
ele dizia assim: não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Efésios 1,16. Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente. Orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus e também de Paulo. E aqui tem vários textos, Romanos 12:12, Colossenses 4:2 e 1 Tessalonicenses 5:17. Há um erro muito comum nas igrejas, o erro de só nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Por exemplo, Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor, mesmo estando em situação indigna. A fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Da mesma forma, hoje, em meio a toda essa pandemia do Covid-19, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. Se lembra? Paulo e Silas, depois de ter sofrido o que sofreram, eles cantavam louvores ao Senhor. E Deus os libertou daquele grilhões. E ele pôde fazer uma obra maravilhosa. Eu creio que Deus está dando uma grande oportunidade à igreja, nesse momento onde o mundo perdeu a esperança, onde as pessoas estão ansiosas, aguardando o surgimento de uma vacina, a cura. Muita gente com medo que venha a segunda onda. Nós podemos louvar a Deus por seus atos, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, acalmemos o nosso coração, descansemos nele e reconhecemos que ele é o Senhor da história. Nada foge do seu controle. O salmista, no Salmo 34, verso 1, assim se expressou: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Isso significa não só no momento da fartura, mas também no momento da dificuldade. No momento onde todas as coisas estão correndo bem, mas também no momento que surge a Covid-19. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempos de pandemia do coronavírus, devemos louvar e refugiar-nos em oração a Deus. Concluindo, amados, as palavras pestilência e praga, e os textos estão aqui em Jeremias 21:6 e Números 11:33, parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3 como uma referência à doença misteriosa. O pecado é tratado na Bíblia como uma doença da alma, e essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa maligna doença, só há uma alternativa, só há uma vacina: o perdão de Deus Pai por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto, é preciso da parte de todos os homens o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Assim como precisamos de uma vacina contra o Covid-19, precisamos da salvação que Jesus pode outorgar. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos está lá. Ainda, para pensar e agir, você tem consultado a caderneta de vacinação? Interessante. A Bíblia Sagrada? Você tem visto, tem olhado, tem lido a Bíblia Sagrada? Tem ido com frequência ao consultório dos médicos? Isso você faz através da oração, falando com Deus? Tem se mantido longe da pandemia do pecado? Porque o pecado é uma doença e que afetou toda a humanidade. Muitas pessoas não se dão conta disso, que o pecado é um mal que atingiu toda a humanidade. E só tem solução se aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. E 4, tens passado temporada no spa de Deus, ou seja, refúgio de oração para a restauração da fé? Saiba que através da oração temos acesso ao Pai. Nós podemos chegar na presença de Deus, falar com Ele,
Eu tenho aprendido que orar não é falar, mas é um estado, é estar na presença de Deus. É como você saísse do lugar de onde você está e fosse a presença de Deus. Mas ainda, eu quero convidar você a fazer a leitura diária de segunda a domingo. Tem diversos textos que vão te ajudar a melhor compreender esta lição. Nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Eu sou o pastor Carlos Guerra e você pode ter acesso a essa revista, porque vai estar na descrição desse canal o link. Você entra, baixa a revista para o seu tablet, computador, celular, é só se cadastrar e você vai poder acompanhar as futuras lições. Mas eu quero pedir ainda a você, antes de encerrar essa lição, que você não deixe de se inscrever nesse canal, que você acione o sininho para futuras notificações e que você possa compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra. Nós estudamos hoje a lição número 3 com o tema oração como refúgio. Saiba que Deus nos deu uma arma poderosa para enfrentar qualquer dificuldade. Mais poderosa do que qualquer bomba atômica, do que qualquer vacina. É a oração. Quando oramos e confiamos que Deus nos responde, Ele é poderoso para fazer um milagre em nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e sobre a sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.